Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pouquíssimas vezes na minha vida, antes de ministrar a palavra, eu chorei tanto. Sempre quando nós vamos pregar esta mensagem, presbítero Assis, existe um senso de responsabilidade muito grande e a concentração é exigida. Eu tentei me segurar por várias vezes, mas não consegui. Desde o início deste culto, se fôssemos embora agora, eu acredito que os irmãos já estariam alimentados por tudo que aconteceu. Mas como diz o pastor Ciselis, existe ainda uma parte desse bolo que eu acredito que Deus vai concretizar. E nós vamos para casa com a bênção completa. Quero agradecer ao presbítero Assis pelo convite, meu amigo, meu irmão de muitos anos, da cidade de Cachoeira Dourada. Tivemos o privilégio e a alegria de congregar juntos ali na Assembleia de Deus. O presbítero Assis também foi nosso vizinho, sempre com a família abençoada, sempre presente nos nossos cultos, no nosso dia a dia. E essa relação de amizade se estende. Feliz por ver seus filhos, sua família aqui na igreja. Presbítero Assis, pastor Ciselis, sempre amante da escola bíblica dominical. Ele sempre disse isso desde quando nós congregávamos ali. Precisamos ser amantes desse trabalho. Quero agradecer também pela vida do pastor Ciselis, pela confiança. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe você, sua família linda, seus netos, enfim, o pessoal que louvou aqui. Que maravilha, que bênção. Estou alimentado, estou encantado com esta igreja. Que bênção. É o Maxwell, né, seu vice-presidente, que irmão de fogo, sapato de fogo, que bênção. Fico feliz. Os irmãos que ministraram, os irmãos que tiveram as oportunidades, os irmãos que nos acompanham, a minha esposa Kátia, meus pais, pastor Mateus, da Assembleia de Deus de Crinópolis, Ministério Jardim América. Muito obrigado, irmãos. Estamos aqui com o coração alegre. E agora, para que não fique apenas nas nossas palavras, por favor, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O tema deste encerramento do trimestre. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Perdão, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Posso ouvir um glória de quem encontrou? Amém. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tome seu assento, meu querido. Muito obrigado. Amados, não faria nenhum sentido estarmos servindo a esse Deus e estarmos reunidos nesta manhã, não fosse a nossa maior esperança e o nosso maior objetivo, que é chegar ao céu, por meio da volta e da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós andamos por aí, e o nosso maior desejo, a nossa maior alegria, é que a mensagem da salvação, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da volta de Jesus, que seja a nossa primazia. Quando nós falamos nesta manhã, sobre esta volta, sobre este arrebatamento, sobre esta volta, sobre a salvação do cristão,
nós pregamos com muita responsabilidade. E é uma das mensagens mais importantes e uma das mensagens mais responsáveis que a igreja possa ter, que um pregador possa ministrar. Porque falar da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nos traz este nível de responsabilidade, porque são eventos que ainda hão de acontecer. Porém, por meio dos seus escritos, o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, os profetas do Antigo Testamento, já deixaram-nos várias pistas, sinais e escritos, alertando, abrindo os olhos da igreja, sobre os momentos que devemos enfrentar, para alcançar o maior evento mundial, o arrebatamento. O arrebatamento, ele é tão visível aos nossos olhos, ele é tão latente, e ele nos impulsiona com uma força tão grande, que uma vez conversando com um amigo, ele disse para mim: a única certeza da vida é a morte. Eu disse para ele: você está enganado. A única certeza da vida é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja, porque haverá muitos dos que estão aqui, e eu acredito que o arrebatamento ainda acontecerá nesta geração. Há muitos dos que estão hoje que não poderão ver a morte, porque diz lá em Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos a encontrar com o Senhor nos ares. É de uma alegria imensa falar do arrebatamento, mas antes de chegar aqui na lição proposta da cidade, Deus colocou um desejo no meu coração de trazer à igreja sobre os principais sinais que estão acontecendo no nosso dia a dia. Muitos às vezes brincam com a fé e, devido a estes acontecimentos diários, não tem a noção ou discernimento necessário para entender quando Deus está enviando-nos um sinal. Deus me disse que existem pelo menos 6 sinais latentes, visíveis, acontecendo todos os dias diante dos nossos olhos. Sinais físicos, sinais econômicos, sinais políticos, sinais religiosos, sinais sociais e sinais geopolíticos. Eu quero falar sobre estes sinais após isso entrar na cidade celestial. Primeiramente é saber dividir o que é Israel e o que é igreja. Igreja, ela foi formada através do livro de Atos, por uma promessa de Jesus. Lá no dia do Pentecostes, quando desce aquela presença de Deus, e aqueles homens e mulheres são batizados com o Espírito Santo e preparados para a obra, ali está nascendo a igreja. Mas a igreja, ela, apesar de nascer fisicamente no livro de Atos, ela já havia nascido lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que esta igreja aqui formada, ela já fora nascida no coração do Pai, antes que o mundo fosse formado. Quando eu parto para Israel, eu vejo o oposto. Israel foi formado por um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma cidade que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Israel formado uma nação por meio de um homem. A igreja formada de muitos membros para formar um único corpo. Aqui estamos neste único corpo, reunidos para que
desfrutemos deste episódio chamado arrebatamento. Mas espera aí, pregador. Mas diz a palavra também que quando a igreja é levantada, Apocalipse também diz que por meio deste levantamento formou-se uma tribo, um povo, uma única nação. Ou seja, quem era judeu, quem era Israel e aceitou esta palavra por meio do sangue de Jesus, também faz parte desta igreja, ok. Porém, o desfrutamento do arrebatamento não é para Israel, é para a igreja. Israel ainda tem uma parcela para ser alcançada, tanto que diz também que após o evento arrebatamento, durante o período tribulacional na terra, Israel vai ter esta preparação. Porém, por meio desta preparação de Israel no governo anticristo, quem está entendendo diz amém. Durante este período, Deus vai preparar esta nação para que depois do evento chamado milênio, Jesus desce do céu com a igreja, restaura Israel. Aí sim todos nós seremos formados um único corpo. Mas existe alguns processos. Enquanto a igreja desfruta do arrebatamento, Israel terá o desprazer de enfrentar a grande tribulação com o governo anticristo. A igreja atenta precisa estar observante todo o tempo, porque estes sinais estão visíveis. Mas que sinais são estes, pregador? Primeiro sinal, sinal físico. Mateus capítulo 24, versículo 7, diz lá que entre alguns sinais físicos existe terremoto. Mas terremoto sempre houve, a terra sempre enfrentou terremotos. Mas a questão não está simplesmente no terremoto, está no versículo seguinte que diz: todas essas coisas fazem parte da preparação do parto, são o início das dores de parto. Essas, demonstrativo, pronome demonstrativo que retoma um termo anterior. Estas demonstra um termo subsequente, depois. Mas quando Jesus diz essas coisas são princípio das dores, ele está retomando o terremoto no versículo anterior. E ao retomar o terremoto e fazer com ele ali um elo de ligação entre princípio das dores de parto e terremoto, Jesus está dizendo que é um princípio que vai crescendo naturalmente. Ele vai aumentando de forma fracional, ele vai crescendo gradativamente. Aí eu fui pesquisar. 500 anos atrás, há 500 anos, no século XV, havia em torno de 115 terremotos. Chegamos agora no século XIX, 2119 terremotos. E agora, no século XX, mais do que o dobro, 4.500 terremotos acontecendo durante aquele século. Ou seja, século XV, 115, século XX, 4.500, são princípio de dores de parto. É a criança querendo sair, é a criança querendo gerar, é Deus mostrando, está perto agora da igreja. O primeiro sinal físico está latente diante de nós. O
outro sinal físico: as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, 29. As potências abaladas. E quando nós olhamos para o aumento da tecnologia, a industrialização, a camada de ozônio sendo prejudicada, camada de ozônio, potência do céu sendo abalada. A camada de ozônio é responsável para proteger os raios ultravioletas do sol contra a humanidade. Aí quando esta camada, quando ela é afetada pelo carbono, gás carbono produzido pela industrialização, pelos automóveis, a cada dia a natureza grita, a natureza pede socorro, a natureza está por aí dizendo: homem, desse jeito não vai dar certo. E o homem colocando na cabeça: vai assim mesmo, tem que crescer, tem que produzir. Aí essas potências sendo abaladas dia após dia. É primavera parecendo verão, é verão que parece primavera. São pessoas que plantam soja, um grão muito conhecido de Rio Verde, perdendo colheitas, porque não se mensura mais quando tem chuva, quando cessa a chuva. É mês de agosto, que é mês de calor, gerando água. É mês que não era para dar fruto, dando fruto. Está uma verdadeira bagunça. O processo chamado El Ninho, que é responsável pelo clima mundial, está cada dia mais comprometido. É Deus dizendo das potências que a igreja tem que estar alerta, a igreja viva, a igreja sempre constante, ligadas em Deus, porque Deus está trazendo estes sinais físicos diante dos nossos olhos. Eu quero te dar uma palavra aqui. Todas as vezes que anunciar na TV previsão do tempo, dizendo: vai chover daqui a 10 dias, olha para ele e diz: ei, era assim, não é mais. Quem determina o dia que chove, quando dá sol, quando colhe, quando planta, não é previsão do tempo, não é Rede Globo, não é mídia, é Ele quem governa os tempos. Sinais econômicos. Falar de economia é dizer pelo menos 3 ações diretas que a economia produz. A economia, ela traz produção. A economia, ela traz distribuição. A economia, ela traz consumo, produção, relação empregador-empregado, setor secundário da economia. A industrialização, promovendo o industriamento dos produtos. Esta é a economia. Distribuição, setor logístico. E neste setor logístico entra a principal malha do país, que é a malha rodoviária. São caminhões indo, caminhões voltando, todos os dias, pegando o que é produzido lá no setor da industrialização e agora colocando em andamento. Falar da economia também é falar do consumo, relação fornecedor-cliente, fornecedor-consumidor. Todos nós participamos dela todos os dias, ao ir numa loja, comprar, ao ir em um cliente, vender, ao fazer o giro econômico. Nós estamos promovendo este trabalho. E quando nós entramos na Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, existe um texto, um trecho, falando que esta economia, ela está caminhando para a digitalização. E foi dado a todos uma marca. Esta marca será digital, a marca da besta. Ela será colocada sobre aqueles que estiverem participando do governo do anticristo. Esta marca está cada dia mais crescendo, ela está se expandindo.
No ano de 2017, foi feita uma pesquisa sobre as transações financeiras, e observou-se naquele instante que as transações digitais, elas superaram as transações em dinheiro em espécie. E devido a este prognóstico, analisando com a Bíblia, governo anticristo, economia digital, um deputado federal do estado de Minas Gerais, ele apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Este projeto fala sobre a extinção do dinheiro em espécie, porque eles estão prevendo que dinheiro em espécie traz corrupção. Dinheiro em espécie é produto para roubo, para crime. Dinheiro em espécie, ele é fácil de fazer desvios. O dinheiro em espécie, ele traz todas estas amarguras. As pessoas ficam mais tendenciosas. Então, ele apresentou: extingue o dinheiro em espécie, para que somente as transações sejam feitas por meio de Pix, sejam feitas por meio do sistema digital. Eu não vou longe não, eu quero dizer para os irmãos que aqui estão: quantos aqui na última semana fizeram transações por meio da digitalização? E quantos passaram dinheiro vivo em espécie? Eu posso dizer que essa digitalização está cada vez mais fluente nos nossos dias. E quando nós olhamos para este sinal econômico, fortalecimento da moeda digital, que será implantada no governo anticristo, que será implantada neste governo mundial, o qual a igreja não fará parte. Às vezes tem alguém assustado olhando para mim, mas eu quero tranquilizar o teu coração. Tudo isto são princípios das dores de parto, o qual a igreja não vai fazer parte dela. É por isto que quem está com a vida torta, coloca hoje no altar, porque quando o governo do anticristo anunciar moeda digital para todo mundo, nós não estaremos mais aqui. A igreja vai subir. Só quem pode chacoalhar esse irmão, diz para ele assim: você não vai estar aqui, você não vai estar aqui, você não vai estar aqui. Quem vai governar esse sistema econômico? Apocalipse 13 responde: a besta que emerge do mar. Pastor André é muito sábio hoje. A besta que emerge do mar. Mar, multidão. Eu perguntei para Deus: por que do mar? Antes de pregar, o pastor André respondeu: porque o mar é a multidão. A multidão vai promover este homem, porque o mundo, na ideia deles, precisa de um único governante para pôr ordem em tudo. O dólar será o mesmo com o euro, será o mesmo com a libra, será o mesmo com o real. Tudo vai ser uma única economia mundial global. Nós abrimos as revistas, os jornais, ligamos a nossa TV e sempre nós vemos ali: reunião da ONU, reunião do Mercosul, reunião do mercado comum europeu, reunião da ALCA, os países responsáveis pela economia da América do Norte, Europa, tudo fazendo uma única coalizão. São sinais visíveis, aparentes, que este homem que Apocalipse declara, a besta que emerge do mar, que Daniel capítulo 7, versículo 25 diz lá: profanará o santo templo do Altíssimo. Ele se levanta contra tudo que é de Deus, porque será
profanador deste templo, profanador da igreja. E se existe um grupo que vai se opor a ele, de tão bom que é Deus, será os desviados. Porque serão os únicos que vão explicar o desaparecimento de milhões de pessoas. Quando a Rede Globo colocar lá nos noticiários, desapareceu um povo, este povo está escondido, quem vai dizer para ela que ela está errada são aqueles que estavam aqui, aqueles que nós não conseguimos cuidar, aquele que às vezes por um orgulho ou outro deixamos sair, não fomos lá buscar, e eles se perderam. E diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo, e lá fora estão perdidos. E às vezes não temos tempo, porque se tem uma coisa que o homem não conseguiu resolver até hoje, foi tempo. Criaram os automóveis para quê? Para tornar o transporte mais rápido, mas não resolveu o problema do tempo. Criaram os aviões, viagem que levaria meses, fazemos em 1 hora. Porém, tantos veículos, tantos meios, criaram a internet. E a internet, ela manda mensagem num segundo para quem está do outro lado do país. Estamos próximos com quem está lá e distante com quem está do nosso lado. Numa mesma mesa, estamos ali participando de uma refeição. Numa mesma casa, os membros que estão ali presentes, um está na cozinha, o outro está na sala, o outro foi ao banheiro e eles conversam pelo telefone. Na minha empresa, nós trabalhamos lá, um computador do lado do outro, e nós nos comunicamos pelo computador, por e-mail, mas não conversamos. A comunhão está cada vez mais distante. Esse tempo que o homem achou que ganharia na tecnologia está cada vez mais escasso. Aí nós não buscamos estas pessoas, porque estamos a cada dia sem tempo. Conversa com o irmão e ele vai dizer: querido, eu não fui, eu estou sem tempo. Ô meu filho, você não foi no culto hoje. Eu tinha uma escola, eu estou sem tempo. Meu filho, onde você foi? Eu não te encontro há uma semana, pastor. A correria é grande demais. Então para que os veículos? Para que os aviões? Para que a tecnologia? Se o problema de tempo continua, abra os olhos, igreja, se levante. Tem pessoas perdidas, precisando de você, precisando do teu abraço, precisando da nossa comunhão. Estas pessoas precisam ir para o mesmo lugar que nós vamos. Temos que ter comunhão e amor. Em comunhão com a economia, esta besta anticristo trabalhará com o falso profeta também, no capítulo 13 de Apocalipse. Se lá no versículo 1 a besta emerge do mar, no versículo 11, esta besta religiosa, ela emerge da terra. Um líder religioso. Eu vi essa semana uma reportagem onde várias religiões islâmicas, judaica, cristã, católica, budista, umbanda, afrodescendentes, todos reunidos numa única mesa, formando uma coalizão para ver se existe um ponto em comum entre eles, para que possa ser formada, por meio desse ponto em comum, uma única denominação. E eles entenderam que, se existe um ponto em comum, é por meio de Abraão. Porque por Abraão tem os cristãos, por Abraão surgiu os judeus,
por Abraão, a religião islâmica. E eles dizendo assim: por que a gente briga tanto? Se a gente tem Abraão em comum. E aí eles vão se reunir. Para quê? Para que exista uma única religião oficial, mundial. Esta religião, ela prega que Deus é um só. Mas por mais que Deus seja um só, os caminhos são diferentes. Porque se eles chegam a Deus por um caminho contrário a esta aqui, a minha Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e homem: Jesus Cristo, Filho de Deus. Por mais que esta coalizão esteja sendo formada, para chegar ao céu, só por meio de Jesus. Porque lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E um pouco mais à frente ele vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Chacoalha mais uma vez teu vizinho aí, diz para ele: quer ir para o céu, quer ser salvo, o caminho é Jesus. Não tem santo de barro, não tem santo de parede, o caminho é Jesus, Jesus, Jesus. Aí um pintor, ele quer colocar Jesus desenhado. Aí eu olho e falo assim: mas a Bíblia diz que os seus cabelos são alvos como a neve, da tua boca sai uma espada, seus olhos são como chamas de fogo. Ele possui latão reluzentes, refinados na fornalha. Aleluia. E ele possui uma veste branca, salpicada com pedaços de sangue, com gotas de sangue. Como que esta escultura, este desenho, algo pintado, simboliza o meu Jesus? Não é este que nós vamos encontrar quando ele vier nos ares pela primeira vez, não, porque ele virá duas vezes. A primeira para buscar eu e você, e a segunda para buscar Israel e instalar o milênio. Mas eu não quero ir na segunda, eu quero ir na primeira. Se existe aqui hoje duas pessoas que estarão na caravana, a primeira sou eu. Onde está a segunda? Já estou encerrando. Sinais sociais. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Vamos lá. Este esfriamento do amor alcançou até mesmo a nossa Suprema Corte. Tem alcançado níveis elevadíssimos, chegando ao nosso Congresso. E por meio deste amor que se esfriou, tem vindo leis demoníacas e diabólicas que afrontam a igreja. Esta semana, a Suprema Corte descriminalizou o porte do uso de drogas para uso pessoal, estabelecido no Código Penal brasileiro e também na Lei de Drogas, Lei 11.343, artigo 28, que é crime.
Portar drogas é crime, não passível de pena privativa de liberdade, mas passível de punição administrativa, penalidade administrativa, advertência, prestação de serviços à comunidade e participação de eventos socioeducativos. Hoje, por meio dessa descriminalização, que não se distingue mais quem é usuário de quem é traficante, se um policial encontrar nas ruas desta cidade um jovem portando 40 gramas de maconha no bolso, e ele disser assim: essa aqui é para uso pessoal, ele vai ganhar um tapinha nas costas do agente, e ele vai embora, vai seguir e vai vender na esquina. Não se distingue mais o que é crime neste país, até mesmo porque as competências executivas, legislativas e judiciárias estão todas em um mesmo rol. É o judiciário querendo criar leis, e é o legislativo não fazendo nada para impedir estas determinações. Quando nós vamos para a nossa Constituição Federal, nós vemos lá que existem atribuições típicas e atribuições atípicas de cada poder do nosso país. Existem 3 poderes: poder executivo, aquele que é responsável para executar; poder legislativo, aquele que é responsável para legislar, criar leis; e o poder judiciário, para julgar estas leis. E quando nós vemos um judiciário, por meio do seu maior exemplo, que vem de cima da Suprema Corte, querendo tirar do Código Penal, querendo extinguir da Constituição aquilo que é competência do Congresso Nacional, eu vejo uma crise institucional instalada, que sabe lá Deus onde vai parar esta bagunça. É uma crise social, é Deus mostrando para a igreja, é Deus mostrando para a humanidade, que o homem, por meio desta corrupção, que o homem, por meio deste orgulho, quer sobrepujar poderes. Aí o judiciário vem na mídia e diz assim: é função atípica também do judiciário criar leis. Mentira. A única função atípica, que são funções não pertinentes do poder judiciário, é criar leis naquilo que diz respeito à magistratura. Colocar lei no Código Penal, tirar a lei do Código Penal, é competência do Congresso Nacional. E agora o STF diz assim para mim: pode usar droga na rua, pode andar com substância entorpecente. Só que o STF não conhece de igreja, porque se ele conhecesse de igreja, ele saberia que droga, viciado de entorpecente, ele não é questão de saúde pública, é questão de igreja. Não existe no mundo instituição que cura mais drogados, que tira mais viciados do vício, do que igreja. Porque só o poder de Deus para alcançar. Sinais sociais, sinais geopolíticos, e eu parto para o encerramento. Sinais geopolíticos, essa aqui é linda. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. A parábola da figueira, Israel. Aprendei com a parábola da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e quando aparecem as folhas, é sinal que o verão está próximo. Jesus dizendo isso, presbítero Assis, ele estava direcionando a figueira para Israel, porque Israel é simbolizada como esta figueira. E escute isso aqui: se Israel não existe, não existe profecia, e o diabo sabe disso. Quando Jesus disse: olhai para a figueira, quando a folha dela surgir, olha, quando Israel estiver brotado, é sinal que o verão está próximo.
Ele está dizendo: quando Israel foi estabelecido, é sinal que o arrebatamento está às portas. Escuta isso, escuta isso. O diabo pegou esta palavra e ele pensou assim: eu destruo Israel, eu disperso este povo, e a profecia não cumpre. Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra neste templo. Passa 70 anos, o diabo levanta um homem chamado Tito, comandante romano, 70 depois de Cristo. Ele invade Israel e ele destrói o templo. Os judeus são dispersos. Vai israelita para a África, vai israelita para a Europa, vai israelita para a Ásia, vai israelita para a Ásia Menor, para a Grécia. Eles são esparramados. E quem sabe eu vejo lá embaixo o diabo fazendo festa. Começou a ficar bom o negócio. Agora Israel não vai se firmar. Passam-se mais alguns anos e nós chegamos a 1939, Segunda Guerra Mundial. O diabo ainda com o seu intento de destruir Israel. Eu destruo Israel e eu destruo a profecia. E ele levanta um diabólico, que o cão o tenha, Adolf Hitler. Todos aqui já ouviram falar desse nome. E ele, por meio do sistema nazista, ele impõe o maior genocídio da história, que é a matança de raça. E o que ele faz? Ele extermina 6 milhões de judeus, sendo 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens adultos. E ele pensa: matei mais 6 milhões de judeus, a profecia não vai acontecer. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando o diabo, quando ele está indo com o milho, Deus já está com a pamonha pronta há muito tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Se em 1945 ele estava matando judeus, eu vou acabar com a profecia. Eu estou matando judeu. É isto mesmo, meu filho. Vai lá, Hitler, e ele mata, e ele coloca na câmara de gás e vai matando aquele povo. Aí Deus está preparando não 45, mas 1948, porque passa 3 anos. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, usada por Deus, reúne os principais participantes de cada país, e lá eles assinam o decreto estabelecendo o Estado judeu. Israel começa a voltar para sua casa, israelita começa a retornar para Jerusalém. Os israelitas começam a voltar. Escute isso aqui que não acabou, eu encerro. Aí vem 2024. O diabo tentou, por meio de 1939. O diabo tentou em 70. General Tito, 70. Hitler, 39. E agora vem um grupo aí chamado Hamas, dizendo assim: nós vamos destruir Israel. Aí ele se une com o Irã, que são persas. Ele recebe recursos da Turquia, da Jordânia, do Líbano. Israel tudo cercado, olha que lindo. Só tem uma diferença: Israel tem promessa, os outros não. Aí levanta o nosso presidente dizendo: o Hamas é um bando de coitadinho, gente, ele não conhece profecia. Aí o diabo vem por trás, agora é o Hamas. Tito não conseguiu, Hitler não conseguiu, agora este grupo terrorista destrói Israel.
Mas eu quero dar uma resposta para este derrotado do Calvário. Ele perdeu na cruz, ele perdeu para a igreja, e ele vai perder mais esta guerra. Porque Israel está nas mãos de Deus. Por mais que forme Gog, Magog, Tubal, Caim, Togarma, que são descrições da Bíblia, da Rússia, o endemoniado Irã, o Iraque, e por aí vai, Turquia, Jordânia, países muçulmanos, que entram endemoniado do nosso presidente também, não tem problema, se levante todos, Israel está nas mãos de Deus, é Deus que protege Israel, a profecia vai acontecer. Israel tem que estar de pé. Sabe para quê? Para receber a segunda volta de Jesus junto com a igreja. Nós estaremos lá, pastor Mateus, quando nós formos arrebatados na primeira volta. Passaremos 7 anos nos ares em festa. Israel vai estar na terra em tormentos. Diz o texto que este anticristo vai romper aliança com Israel nos primeiros 3 anos e meio. Vai formar uma coalizão. Vai unir Rússia, Irã, China, Iraque, todas as nações em volta de Israel. Israel em aflitos e apuros. Vão entender que o anticristo não era Jesus. Aí eles vão dobrar seus joelhos, vão orar, vão clamar por socorro. Neste ponto nós estaremos no céu junto com o Senhor. Aí diz lá que o último selo, quando ele for aberto, Jesus vai vir no cavalo branco. Ele vai estar vestido de cavaleiro e vai chamar presbítero Assis. Chegou a hora, vamos lá livrar Israel. Pastor Mateus, chegou a hora. Pastor Ciseli, chegou o momento. Pastor Maxwell, Pastor André, cantor, levita. Ele vai dizer para cada um de nós: ei, Israel está em apuros. Chegou o momento, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. Se você conhece esse irmão do seu lado, diz para ele assim: Jesus vai chamar pelo teu nome na segunda volta dele, e vai dizer assim: vamos livrar Israel, porque Israel tem promessa. Prepara o louvor aí, cadê a banda? A banda. Quando nós retornarmos, Jesus vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Nós vamos contemplar. Jesus implanta o milênio. Diga-se milênio. O milênio nada mais é do que 1000 anos de governo do nosso Deus, do nosso Pai, como Jesus sendo o Senhor. Nós estaremos com Ele no milênio. Quando encerrar os 1000 anos, o diabo será solto por um período de tempo. Quando Satanás enganar as nações, aí sim é o momento. Aí é a guerra que todos nós estamos esperando, desde Gênesis, quando ele venceu a raça humana. Qual vai ser esse evento? Ele vai pegar Satanás. Vai dizer assim: é para entender de uma vez por todas que quem comanda e quem tem todo o poder sou eu. Diz a Bíblia que ele lança Satanás, vai, lago de fogo. Seus demônios, lago de fogo. Anticristo,
lago de fogo. Falso profeta, lago de fogo. Aí vai vir o juízo final. Ele vai julgar os condenados, lago de fogo. Aí sim, nós vamos olhar para o céu e vamos ver a cidade descendo, 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 descendo. E quando ela descer, Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e estará restabelecido o estado eterno. E aqui eu quero te dar uma palavra. Se hoje o mundo festeja, a igreja chora, chegará o dia que a igreja vai recompensar, e não vai haver mais saída para o mundo. Eu quero, prepara o louvor, que você diz para esse irmão assim: não desista, porque vai valer a pena. Diga de novo para ele: vai valer a pena. Pode soltar o louvor. Vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia. Pode soltar, aleluia. Vai valer a pena. Diga para 5 pessoas: vai valer a pena. Diga: vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Vai valer a pena. Saia na nave da igreja aí, ó. Fala para a pessoa: vai valer a pena. Vai, abrace ela. Aleluia. Em direção à porta, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Entra no céu. É só bater. Entra no céu. Vou abrir pra você entrar. Você, pastor, que faz a obra com muita dificuldade, sem às vezes reconhecimento da ovelha, vai valer a pena. Você, jovem, chacota na escola, vai valer a pena. Minhas lamparinas estão acesas. Vem à frente, vem à frente. Só estou esperando. Vem à frente, vem à frente, vem aqui, ó. Aqui, ó. Saia do seu lugar, vem à frente. Vamos fazer aqui, ó. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
Pisa na cabeça de Satanás. O diabo está te oprimindo lá no trabalho, está te oprimindo na escola, na sociedade. Hoje ele vai entender que maior é o que está em ti do que o que está lá fora. Deus te dá poder hoje, autoridade, unção, para que você receba do céu essa autoridade, jovem. Tristeza, Aleluia. dor, Olha aí. nunca mais, e morte e choro, tristeza e dor, Onde? nunca mais, Faça assim com a tua mão, faz, vai. nunca mais, e morte e choro, tristeza e dor, e nunca mais, Ei, nunca ei, mais, ei. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei. Segura. Seu rosto, enfim. Segura esse playback nesse mesmo louvor. Segura aí, eu quero saber aqui. A primeira pessoa que quer ir nessa caravana e que ainda não tem certeza que está fora, onde está? A primeira pessoa para Jesus hoje. Se existe um visitante, aquele que ainda não se confessou, o momento é este. Onde está a primeira pessoa? Aleluia. Irmã Andréia, me abraça teu filho. Abraça teu filho, irmã Andréia, aleluia. A primeira, a segunda, aleluia, aqui, aleluia. A segunda pessoa, obrigado, Jesus. A terceira, Deus está trabalhando forte no teu coração. Onde está a terceira? A semente está plantada aí, ó. Olha, está vindo a irmã, mais uma aqui, a terceira. Abraça tua filha, irmão. Abraça tua filha. A quarta pessoa, cadê? A quarta pessoa, onde está? Aleluia. Já são 3 aqui para Jesus. Oh, glória. Aleluia. Pastor, eu estou me sentindo fraco. E eu quero hoje fortalecer ainda mais a minha vida. Eu estou na igreja, mas eu quero fortalecer. Cadê você? Cadê você para vir à frente aqui? Aleluia. Júnior, Fernanda, Adriele. Você sabia que está tendo festa no céu agora por causa de vocês 3? Se hoje saísse daqui um paralítico curado, não haveria festa. Isso é normal. Mas hoje, se puder contemplar esses ares aqui, Jesus está preparando um banquete por conta de vocês 3. Faça esse compromisso com Jesus a partir de agora. Você pode dobrar o joelho, por favor, que eu vou fazer a oração por vocês 3, para fortalecer. Presbítero Assis, coloca as mãos sobre eles. Irmã Andréia, pastor Ciselis, interceda, por favor. Diga assim comigo, diga assim: Deus, diga comigo os 3, diga: meu Deus e meu Pai, estamos voltando para a tua casa, para a casa do Senhor, papai. Me restaura, me guarde, me fortaleça, para que eu possa alcançar
a dádiva da salvação. Eu preciso de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos, pode soltar o louvor. Estenda as tuas mãos para cá. Aleluia, meu Deus. Andarão em sua luz. Obrigado, meu Deus. E as portas A igreja interceda por se aqui. fecharão. Estenda as mãos para cá. A Saragaçana, cidade Lamassuriana, é de ouro. Laragassori, Kovaramana, Surimiana, Kovaramashi, Seu mundo Eramante, Aramassuri, Candaramahasi. além Aleluia. do rio azul. Vai, bem forte agora, vai. E morte e choro, Toda a igreja, vai. tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. E morte e choro, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. E morte e choro, morte e choro, Abraça teu irmão. tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Mais uma vez. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Aleluia. Diga para o teu irmão, a tua vida nunca mais será a mesma. Aplauda a Deus. Aleluia.